Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso espaço de cidadania e desenvolvimento. O meu nome é Ana Isabel Rodrigues. Eu sou Cherno Baldé e venho da Academia de Líderes Ubuntu. E hoje, juntos, estamos aqui para te falar sobre os direitos humanos. Não sei se estão recordados, mas na sessão anterior tivemos a companhia da Academia de Líderes Ubuntu e estiveram cá a Ana, a Luísa e a Carolina, que vos lançaram um desafio. Elas vinham todas com a mesma camisola vestida, ou seja, com uma camisola igual, e todas tinham este número, 466/64. Uma camisola idêntica àquela que o Cherno trouxe hoje. Lembram-se do desafio que nós vos deixámos a propósito destas camisolas? Era descobrirem o significado deste número. Foram à procura? Descobriram o significado? Já sabem porque é que este número é tão importante para a Academia de Líderes Ubuntu? Se porventura se esqueceram, o Cherno está cá e vai nos ajudar, não é? Exatamente, Ana. Então, este número, 46664, que é o número de prisioneiro de Nelson Mandela, portanto, ele que foi prisioneiro número 466 do ano de 1964. E hoje, como estamos aqui também, Ana, para falarmos dos líderes inspiradores aqui da Academia de Líderes Ubuntu, e, portanto, acho que é um bom desafio começarmos por Nelson Mandela. Com certeza. Vamos então começar por ouvir a história de vida de Nelson Mandela. Conta-nos, Então, Cherno. Nelson Mandela foi um líder sul-africano, nascido em 1918, na África do Sul. Nelson Mandela, que aos 7 anos tornou-se no primeiro membro de sua família a frequentar a escola. E é na escola que lhe é dado o nome de Nelson. Antes tinha o nome que lhe foi dado pelo seu pai de Rolihlahla. Quando o pai de Nelson Mandela faleceu, este foi enviado para a casa do chefe tribal Thembu, onde foi educado para mais tarde ocupar posições de liderança. Nelson Mandela depois continuou os seus estudos e acabou por fugir numas férias da universidade para Joanesburgo, portanto, para a cidade, e foi nessa altura que Nelson Mandela vai se confrontar pela primeira vez com a realidade de segregação que havia no seu país, neste caso o apartheid que era a separação de pessoas de acordo com a sua cor de pele. Ou seja, havia inclusive espaços reservados em que não podia haver, aqui se era reservado aos brancos, os sul-africanos negros não podiam ter acesso a esses espaços. Nelson Mandela, confrontado com essa realidade, depois termina o seu curso de Direito, quando tinha 23 anos, e nessa altura, com seu amigo, abrem o primeiro escritório de advogados negros na história da África do Sul e, desta forma, também facilitar aqui o acesso ao povo sul-africano negro à justiça. E Nelson Mandela, nessa altura, também vai se militar e começa a participar nas atividades do ANC, Congresso Nacional Africano, que era uma organização que, nesta altura, lutava para o fim do apartheid e para um governo democrático na África do Sul. Esta luta de Nelson Mandela para a implementação da democracia e para o fim do racismo na África do Sul, depois custou-lhe também no sentido em que foi condenado à prisão perpétua quando foi para a prisão de Robben Island em 1964. Daí recordam-se do número 46664, portanto o prisioneiro número 466 do ano de 1964. Nelson Mandela continuou na prisão, passou 27 anos preso e depois ganha a liberdade só em 1999. E nessa altura continua a sua luta em prol desta causa, que era o fim aqui da separação ou da segregação racial. E em 1993 esta luta ganha um grande reconhecimento internacional quando lhe é atribuído o Prémio Nobel da Paz, em 1993. E um ano depois,
Nelson Mandela ganha as eleições presidenciais na África do Sul, que foi a primeira vez também que o povo sul-africano negro teve a oportunidade de participar numas eleições livres na África do Sul. Nelson Mandela é eleito presidente e, nesta altura, estamos a falar aqui de um líder, de uma pessoa que lutou para o fim daquela segregação racial e que passou por vários sofrimentos e humilhações, passando 27 anos preso. E, nesta altura, o que é que se esperava aqui deste líder? Todos, e havia este medo grande, não só na África do Sul, mas no mundo inteiro. O que é que iria acontecer à África do Sul? Provavelmente a vingança, uma vez que aquelas pessoas negras que tinham sofrido agora tinham ganho o poder. E Nelson Mandela o que vai fazer é precisamente o contrário. Faz aqui o apelo à justiça, sim, mas também principalmente à reconciliação e ao perdão, apelando o seu povo para a construção de uma nação arco-íris, ou seja, uma África do Sul onde todas as pessoas, independentemente da sua origem étnica ou da sua cor de pele, tivessem lugar. Esta é a grande vida de Nelson Mandela que nos inspira aqui na Academia de Líderes Ubuntu. Já faleceu, não é? Já faleceu em 2003, mas ainda continuamos a comemorar e continua-se a comemorar em todo o mundo a sua história. Claro. A 18 de julho, que é a data do seu nascimento, foi instituído pelas Nações Unidas como Dia Internacional de Nelson Mandela. E na Academia de Líderes Ubuntu e nos clubes Ubuntu, nas escolas onde estamos presentes, costuma haver uma grande celebração para marcar aqui a data e celebrar a sua vida e a sua luta também. Ok. Agora, temos aqui outro dos vossos líderes inspiradores que também recebeu o Prémio Nobel da Paz. Estou certa? Certíssima. Ok, então vamos ouvir sim, a história dele. Exatamente. Estamos a falar de Desmond Tutu e há bocado falamos aqui da história de Nelson Mandela, que foi o grande líder para o fim da apartheid na África do Sul. Mas Nelson Mandela não esteve sozinho. E, curiosamente, enquanto esteve preso, houve outros líderes também que se destacaram, nomeadamente aqui o Desmond Tutu, que foi professor do ensino secundário durante 3 anos, depois interrompeu o ensino para estudar teologia, estudou teologia e foi ordenado padre da Igreja Anglicana, e mais tarde arcebispo da cidade de Cabo, portanto, a primeira pessoa negra a ocupar esta posição, e começou a ensinar teologia e a participar também nos movimentos anti-apartheid. E aproveitou e usou aqui o seu peso, a sua posição, para chamar também aqui a atenção da comunidade internacional para a situação que se vivia na África do Sul, e usou também esta posição para derrubar aqui muros e ajudar a construir pontes entre a população negra e a população branca. E ele tinha uma espécie de comissão, não é? Para fazer um bocadinho as pazes, não é? Exatamente, para fazer um bocadinho as pazes depois da libertação de Nelson Mandela, e antes disso Desmond Tutu foi reconhecido e também ganhou o Prémio Nobel da Paz, que já mencionamos, na década de 80. E depois, quando Nelson Mandela se torna, então, o primeiro presidente negro da história da África do Sul, e, portanto, havia um passado duro e depois era preciso construir a nação sobre esse passado. Então, vai-se criar aqui a Comissão de Verdade e Reconciliação, a tal comissão, que é presidida por Nelson Mandela, aliás, por Desmond Tutu. Sim. E esta comissão era uma oportunidade de abrir-se aqui um novo caminho para a África do Sul, e era uma oportunidade também para quem sofreu com o apartheid pudesse ter aqui uma voz para expressar as suas mágoas, os sentimentos que tinha passado durante o período da apartheid, e também era uma oportunidade para o arrependimento para aqueles que cometeram erros durante o período da apartheid. E Desmond Tutu ainda está vivo e continua a usar aqui a sua influência para a promoção dos direitos humanos em todo o mundo. E da reconciliação entre povos e etnias. E agora, Mahatma Gandhi não foi Nobel da Paz. Mahatma Gandhi não foi Nobel da Paz, costuma ser
a grande surpresa, porque a partir de quando falamos de Mahatma Gandhi, é impossível dissociarmos Mahatma Gandhi de paz. Claro. Não recebeu durante o seu período de vida o Prémio Nobel da Paz, mas depois teve outros prémios e outros reconhecimentos. Mas antes de falarmos disso, Mahatma Gandhi, que é ou foi um líder indiano, na altura em que nasceu, o seu país, a Índia, ainda era uma colónia inglesa. Mahatma Gandhi, que é formado em Direito, e depois vai lutar e liderar o seu povo para a libertação, ou para o fim do colonialismo. E, curiosamente, a luta de Mahatma Gandhi por direitos civis ou direitos humanos, se quisermos, não começa na Índia. Começa onde? Começa na África do Sul. Exatamente. Porque ele, depois de estudar Direito em Inglaterra, depois vai para a África do Sul trabalhar nesse país e, enquanto advogado, usa também aqui esta sua posição para defender o direito dos povos indígenas nessa altura. E mais tarde, quando volta à Índia, depois lidera aqui um grande movimento cujo resultado foi a independência da Índia. E nesta luta, Mahatma Gandhi foi preso várias vezes, tanto na África do Sul como mais tarde também aqui na Índia. E depois da independência, a Índia deparou-se com um outro desafio, que foi de conflito religioso que havia nessa altura entre grupos hindus e muçulmanos, e Mahatma Gandhi, mais uma vez, vai dedicar a sua vida à luta aqui para a união do seu povo e para o fim desse conflito. Infelizmente, houve algumas pessoas que não compreenderam esta luta e ele foi assassinado em 1948 por um nacionalista hindu, mas a sua luta, a sua contribuição aqui para grandes causas mundiais foi reconhecida e em todo o mundo é comemorado o dia do seu assassinato, 30 de janeiro, como o Dia Escolar da Não Violência e Paz, que é comemorado também, inclusive, aqui em Portugal, e particularmente nas escolas onde a Academia Ubuntu está presente, o Clube Ubuntu costuma sempre marcar aqui esta data, celebrando a vida deste grande líder inspirador e da causa da paz mundial. Daí também ter falado que é impossível pensar ou falar na vida de Mahatma Gandhi sem esta associação à paz. Não é? Agora, temos também uma breve história de Martin Luther King, não é verdade? Exatamente. Estados Unidos da América. Dos Estados Unidos da América. E quando falamos de Martin Luther King, há uma ligação que fazemos também com Mahatma Gandhi. Porque a luta de Mahatma Gandhi, ou a sua resistência, era de forma não violenta. Revoltou-se contra aquelas injustiças que havia nessa altura, mas sempre apelou aqui a uma luta não violenta, a uma resistência não violenta, aliás. E vai inspirar vários líderes em todo o mundo. E um desses líderes foi Martin Luther King. Martin Luther King, que nasceu e viveu também num contexto dos Estados Unidos da América com grande racismo, de separação também entre as pessoas conforme a sua origem étnica. E esta separação acontecia, inclusive, também nos autocarros. E nos autocarros em que havia lugares reservados aos brancos e esses lugares, quando eram ocupados por negros, entravam os brancos e tinham de ceder esses lugares. E quando, em 1955, uma grande mulher, Rosa Parks, também é estudada aqui na Academia Líderes Ubuntu, decide desafiar esta lei, recusando ceder o seu lugar no autocarro, depois isto deu um grande impulso ao movimento liderado por Martin Luther King para o fim do racismo nos Estados Unidos da América. Martin Luther King, portanto, lidera esta luta. O boicote aos autocarros, liderado por ele, durou mais de um ano e, no fim, depois desse esforço, foi reconhecido porque o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América considerou a lei que permitia esta segregação nos autocarros, que era uma lei injusta e ilegal, e então foi levantada. E o próprio Martin Luther King também acabou por receber um Prémio Nobel da Paz, também reconhecido
mundialmente. E depois teve grandes desafios também nesta luta, porque estávamos a falar de um contexto difícil. E a própria vitória com esta questão do autocarro acabou por provar que a resistência não violenta acabava por resultar assim como resultou na Índia. Martin Luther King, mais tarde, foi assassinado. E nos Estados Unidos da América há esse reconhecimento. Foi instituído em janeiro de cada ano, é celebrado o Dia Internacional Martin Luther King, que é feriado nacional nos Estados Unidos da América e que, mais uma vez, também em Portugal celebrado. não deixamos passar em branco, Claro. porque os nossos ubuntus costumam também assinalam celebrar esse nas dia. escolas. Sim. E finalmente temos uma mulher. E não temos é? uma mulher. Não é a única, mas temos uma mulher. Estamos a falar da Madre Teresa de Calcutá, ela que é de origem albanesa, missionária católica, que vai para a Índia e depois é na Índia, na cidade de Calcutá, daí também esse apelido, Madre Teresa de Calcutá, em que vai desenvolver aqui a sua grande missão. Ela que tinha esta vocação de estar ao serviço dos mais necessitados, dos mais pobres dos pobres. Madre Teresa dedicou a sua vida aqui ao povo, exatamente, aos mais carenciados. Aos mais carenciados. E Madre Teresa também, que recebeu o Prémio Nobel da Paz, foi reconhecida, recebeu esse prémio durante a vida e mesmo depois da sua morte continuou o reconhecimento, porque em 2016, agora mais recentemente, o Papa Francisco, depois houve uma canonização do Papa Francisco na cidade do Vaticano. Exato. E agora um português. Agora um português, que prova que existem vários líderes mundialmente que se dedicam a grandes causas, mas também em Portugal tivemos e continuamos a ter, de certeza, grandes líderes também que se dedicam aqui a grandes causas. Mas aqui especificamente de Aristides de Sousa Mendes, que foi um diplomata português, ele que nas vésperas da Segunda Guerra Mundial foi destacado para a missão diplomática em França, concretamente na cidade de Bordeaux, para exercer a função de cônsul nesta cidade. E depois, com a Segunda Guerra Mundial, houve então aqui muitos refugiados, como costuma acontecer em contextos de guerra, e houve uma comunidade em particular que estava a sofrer grandes perseguições, estamos a falar dos judeus, e que estavam aflitos para conseguir passaportes para entrar em certos países, e muitos países fecharam as suas fronteiras, inclusive Espanha, que fechou as suas fronteiras, e então a esperança aqui era Portugal. E nessa altura, o governo português emitiu um circular 14, que condicionava aqui a entrada das pessoas no território português, e Aristides de Sousa Mendes, vendo aqui aquele sofrimento, vendo pessoas que provavelmente estariam condenadas à morte se não recebessem aquela ajuda, sabia que estava a correr aqui grandes riscos, decidiu desafiar a lei e não viu a cor, nem a nacionalidade, muito menos a religião, e atribuiu vistos, salvando assim a vida a milhares de pessoas, porque conseguiram visto e puderam entrar em Portugal e continuarem com as suas vidas. Depois foi castigado por este gesto humanitário, foi castigado por isso, porque foi impedido de continuar a exercer a sua profissão, infelizmente até a sua morte, mas depois, mais tarde, houve um reconhecimento por parte do governo português, um reconhecimento e um pedido de desculpas público, e Aristides Sousa Mendes, esse reconhecimento que não acontece só em Portugal, mas no contexto internacional também acontece, porque em Jerusalém é considerado, ou foi-lhe atribuído o título de o justo entre as nações. E ainda temos mais uma mulher, uma menina, neste caso uma menina, Malala. Exato. Temos uma mulher e mais uma menina que a torna especial, porque estamos a falar aqui da mais nova aqui, exatamente, dos nossos líderes, e Malala também que vai se dedicar muito à questão da educação. Exato. Malala nasceu no Paquistão em 1997 e na região onde nasceu era ocupada por grupos talibãs, que era um grupo de extremistas, e portanto não permitiam que as raparigas frequentassem a escola. Obviamente que Malala achava aquilo injusto, mesmo sendo criança, achava aquilo
injusto, não havendo aqui igualdade de oportunidades para rapazes e raparigas, e ela começa a escrever depois para um blog, a denunciar aqui qual é que era o cotidiano ou o dia-a-dia daquela situação de ocupação talibã e também qual é que era a sua visão sobre o acesso das raparigas à educação. E depois as suas publicações, ou o que ela escrevia, depois chegaram a alguns órgãos de comunicação social internacional e depois isso também começou aqui a chamar a atenção internacional para estas causas e nessa altura houve o reconhecimento com a nomeação, ou com a sua nomeação para o Prémio Internacional da Criança, nomeado por quem? Por um dos nossos líderes também que já falamos, Desmond Tutu. Exatamente, que vai reconhecer aqui esta luta de Malala. Mas só que este reconhecimento internacional depois começou a causar aqui incómodos aos talibãs. Num dia, no mês de outubro, Malala, num autocarro escolar, ou numa carinha escolar, entra um homem armado que vai disparar 3 tiros, sendo um deles atingindo a testa de Malala, que felizmente sobreviveu e continuou a denunciar e graças a isso até a causa, em vez de morrer, ganhou ainda mais atenção internacional e Malala foi reconhecida, incluindo no Parlamento Europeu, quando recebeu o prémio Sakharov e depois recebeu em 2014 o Prémio Nobel da Paz, tornando-se na pessoa mais nova a receber o Prémio Nobel da Paz por lutar pela educação, especificamente aqui das crianças. E quando ela recebeu o prémio no Parlamento Europeu, discursou e houve uma das frases que continua a marcar aqui a humanidade, em que ela diz que um caderno, uma caneta, uma professora, uma criança podem mudar o mundo. É verdade. São assim os nossos grandes líderes que têm esta história inspiradora e por isso é que inspiram a Academia Líderes Ubuntu e todos os jovens que passam aqui pela nossa academia por causa desta dedicação aos direitos humanos. E, de facto, foram então pessoas, todas elas, que defenderam e lutaram pelos direitos humanos ou que o fazem ainda hoje. Mas ainda não tivemos a oportunidade de perceber como é que surge então a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela surge associada a esta organização, a Organização das Nações Unidas, que celebra este ano, no ano de 2020, o seu 75º aniversário. Vamos ver então qual a relação entre a ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois do fim da Segunda Grande Guerra, o mundo descobre as atrocidades do regime nazi. Este foi o ponto de partida para a Declaração Universal dos Direitos do Homem, votada em 1948. Eleanor Roosevelt e René Cassin defendiam assim este documento sem precedentes na história da humanidade. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions. Até hoje, mais de 170 Estados assinaram já a declaração, mas mesmo assim, em muitos pontos do globo, os direitos mais elementares continuam a ser violados. Ruanda, Argélia, China, apenas 3 exemplos de países onde os direitos do homem ainda continuam a ser ignorados. Mas também no Ocidente, eles são muitas vezes esquecidos. É o caso dos Estados Unidos, que mantém ainda a pena de morte. Para festejar os 50 anos da declaração e lembrar que há ainda muito a fazer para que todos os homens vejam respeitados os seus direitos, milhares de pessoas em vários pontos do mundo saíram à rua. Hoje também a Bulgária anunciou o fim da pena de morte. Bom, então a Declaração
Universal dos Direitos Humanos surge no contexto do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial. E ela vai surgir como forma de resposta às atrocidades, de certa forma, à violência que foi cometida sobre as pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é aprovada em 1948, é constituída por 30 artigos, porém, como podemos ver neste vídeo, nem todos os Estados assinaram, aliás, esta declaração. Se quiseres saber mais a este respeito, podes consultar a RTP Ensina, de onde, aliás, foi retirado este vídeo. Tem lá um dossiê sobre direitos humanos e de certeza absoluta que terão muita informação que vos irá interessar. E, como a última líder inspiradora de que falámos foi Malala, exatamente. Deixo-vos aqui um livro como sugestão. Podem experimentar lê-lo ou, se quiserem, podem oferecer a alguém, que é justamente um livro sobre a história de vida de Malala. E eu leio aqui um pequenino excerto do seu livro para vocês verem o quão bonito ele é. E diz assim Malala: ao atravessarmos o estreito de Malakand, vi uma menina a vender laranjas. Estava a riscar marcas num pedaço de papel com um lápis para contar as laranjas que tinha vendido, pois não sabia ler nem escrever. Tirei-lhe uma fotografia e prometi que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para ajudar a educar meninas como ela. Era essa a guerra que eu iria travar. E são estas as palavras de Malala. Foi ao olhar para esta menina e ao ver muitos exemplos no seu país de como as meninas não tinham acesso à educação, que ela vai então desenvolver estes esforços para conseguir uma educação que chegue a todos. Deixo-vos um desafio para a próxima semana. Descubram quais são os 30 direitos humanos que constam da Declaração Universal. Eu agradeço terem estado desse lado, agradeço ao Tchern a presença. Muito obrigado, Ana, e obrigado também a todos lá em casa e até breve. Até breve.